Olá, Edu. Estamos aqui Oi, Joana. mais um Clube Conversa, agora recebendo Eduardo Scheffer, da Globo. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a ideia, exatamente falar um pouquinho sobre a indústria criativa, para a indústria em geral, e super legal você estar aqui com a gente para contar um pouquinho de todas essas novidades aí da Globo. Prazer, super legal, obrigado pelo convite. E aí, vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Eu, para variar, como entrevistadora, que não é exatamente uma entrevistadora, a ideia aqui é ser mesmo um bate-papo e até pelo meu eu pego aqui minhas colinhas e vou tentando puxar e a gente vai conversando, tá bom? Bom, a Globo já vinha mudando muito, né? Antes da pandemia, várias coisas apareceram, flexibilizando aí várias coisas, e principalmente no jeito de inserir, né? E fazer comunicação, merchan e formatos e tempos para propaganda. Acho que já tinha bastante coisa acontecendo. E com a pandemia, bom, veio algumas coisas que foram impensáveis, né? A gente nunca imaginou aí a novela parando, e acho que a Globo foi muito rápida na coisa de aumentar brutalmente o jornalismo, né? Eu acho que foi um jeito muito interessante de ocupar, né, essa grade. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desses bastidores, de quando a coisa começou. E vocês estavam também no meio de uma grande reestruturação. Então vamos voltar um pouquinho para contar do início dessa pandemia, para a gente saber um pouquinho dos bastidores aí da notícia. Tá bom. Bem, então deixa eu voltar um pouco, realmente, Joey, falar lá, né, ir para alguns meses, ou quem sabe até alguns anos atrás, para entender um pouco o que aconteceu, como é que a gente conseguiu, o que motivava a gente a fazer essas transformações que já estão em curso e o que isso, de alguma maneira, nos ajudou nesse momento de pandemia, que é óbvio que pegou todo mundo de calça curta, mas eu acho que alguns movimentos que a gente já vinha fazendo nos ajudaram. A Globo vem procurando se transformar, né, e entender esse novo sistema, esse novo ambiente de conteúdo, publicidade, jornalismo, esporte, né, e eu acho que tudo isso a gente traduz como mídia, mas cada vez está mais sofisticado e cada vez mais é uma quebra de diversos business que estão dentro de um ambiente de mídia. Ela vem fazendo essa transformação já faz tempo, né? Há alguns bons anos atrás, a gente já começou a observar a necessidade da gente estar mais plugado a um ambiente de dados, né? Então, há 4, 5 anos atrás, a gente começou a criar toda uma estrutura de dados muito mais sofisticada para conseguir, em algum momento, colher desses dados algum benefício, né? Eu gosto de brincar que dado por si só é custo. Então, ele não tem muita vantagem em existir. Mas quando ele vira informação, ele começa a trazer benefícios. Mas isso, há 4, 5 anos, por enquanto, a gente só começou a pensar realmente no custo, porque a gente sabia que a gente precisava estar mais próximo a dados. Depois... Tá me vendo? Agora sim. Não. Entrou um macaquinho aqui antes no... É uma versão primata minha. Sou eu mesmo. Tá ótimo. Depois a gente começou a perceber que o ambiente digital, de uma forma geral, ele trazia novidades, trazia processos, métricas, discussões que não valiam só para o digital, né? Elas vieram do digital porque o digital permitiu que isso nascesse assim, né? Que essas discussões acontecessem, que a gente conseguisse reparar um pouco mais no comportamento das pessoas, na criação de clusters, na maneira como as empresas, as marcas e os consumidores interagiam, tal.
Mas isso não valia só para o digital, isso valia para o todo, né? Para tudo que está ligado a esse mundo de mídia. E a gente começou esse movimento, eu arrisco dizer que a gente começou ele lá em 2018, de uma maneira mais intensa, em olhar para o que o digital podia trazer, principalmente para esse ambiente publicitário, que se tivesse a integração do que era TV linear, seja ela aberta ou paga, do que era consumo streaming de conteúdo em vídeo, seja de TV, seja de qualquer outra coisa, ou ainda das próprias plataformas digitais, com seus conteúdos diversos, junto com o ambiente de search, com o ambiente de redes sociais, tudo isso somado trazia um benefício incrível para uma visão mais clara de qual era a eficiência de campanhas publicitárias, de como estava funcionando a aproximação das marcas com os consumidores, como é que essa relação estava se dando, como é que a conversão estava acontecendo em venda ou em prestação de serviço. Então, assim, várias desses novos ambientes ou dessas novas métricas ou dessas novas discussões valiam para o todo. E a gente precisava se adaptar a esse novo mundo. Então, a gente começou isso, acho que em 18, arrisco dizer que em 2018, e viemos numa constante evolução disso. Isso significava, naturalmente, olhar para as duas pontas, seja ela anunciante, seja ela consumidor, e ver o que fazia mais sentido para essas pontas e como que nós, como não só um veículo de mídia, mas principalmente como um veículo produtor de conteúdo de qualidade, poderíamos adaptar essa entrega do nosso conteúdo, associando marcas e criando benefício para as duas pontas. Né? Para todos, na verdade, mas para essas duas pontas. É uma visão mais holística da companhia e onde que você podia plugar o quê para oferecer coisas que fossem diferentes. Isso. Como é que você cria valor para todo mundo? Né? Essa é a pergunta que eu faço, assim, 100% das coisas que a gente começa a discutir. Isso realmente está gerando valor para todo mundo? Se não tiver, vai sofrer um break daqui a pouco, exatamente na ponta que não está se sentindo beneficiado. Então, a gente tinha que olhar isso. Historicamente, não funcionou assim. Né? Historicamente, o ambiente de televisão ele tinha uma relação, não, apesar de atingir um número muito grande de consumidores, tinha uma relação muito superficial com esse consumidor, se é que tinha. Muitas vezes você não tinha nenhum tipo de contato ou interação com esse consumidor. Então, você tinha marcas que se expunham na televisão, conseguiam um ótimo resultado, porque tinham muitos telespectadores assistindo, logo conseguiam criar relevância, awareness, etc, etc. Mas não na hora tinha que você diálogo, ia, né? não tinha diálogo, exato. É isso aí. Isso e aí eu acho que o que aconteceu... fala. Isso mudou tudo, né? Porque historicamente existia uma... E outra coisa, a coisa de você escolher conteúdos, né? Então, isso também é uma mudança quando veio o Globo.com. Já Exato. era uma mudança de comportamento do consumidor, né? O digital trouxe isso, na primeira leva ele trouxe isso no formato de consumo de conteúdo web, de texto basicamente. Depois isso evoluiu para um conteúdo de pílulas, de alguma forma pílulas no formato vídeo, para uma terceira e muito mais sofisticada, que é o VOD, ou seja, os consumos de conteúdo em vídeo, ou em áudio, em podcast, ou o que quer que seja, por demanda, que óbvio que muda completamente o comportamento do consumidor de mídia. Né? Então tá tudo mexendo, né? Mas eu acho que assim, o fundamental e o caminho que nós tínhamos que obrigatoriamente seguir era um caminho de aproximação do nosso negócio com os consumidores. Eu acho que vale, Jô, para qualquer negócio. Né? Vale para qualquer negócio. É um movimento de escuta, né? Que eu acho que não existia. Exato. E agora ninguém vive mais sem social listening, sem falar, né? Sem empresas, ouvir, né? Exato. Todo mundo negligenciou demais essa relação, né? Você pensar uma indústria automobilística, né? Quantas vezes você já recebeu contato de uma empresa que você comprou um carro? Provavelmente nunca. Você pode ter recebido do dealer, né? O concessionário te ligou para dizer que você precisava fazer a revisão, mas isso não é uma relação, isso é a venda de um serviço. Acho que vale para isso. Quem sabe bancos conseguiram fazer isso um pouco antes, empresas de telecomunicação, pela natureza do negócio também, mas eu acho que ainda tem muito que
todo mundo ainda tem muito a sofisticar nessa praia. Porque é a história da conversa, né? Se você não estabelecer uma conversa, hoje em dia você está morto. E uma conversa que seja um papo interessante, né? Porque ninguém quer conversar com jeito desinteressante. Então, essa conversa, ela não tem volta, né? Eu acho que todo mundo agora vai ter que ouvir o bom e o ruim, né? E aprender a receber críticas e mudar, né? E mudar rapidamente. Acho que esse é um exercício que está todo mundo tendo que fazer cada vez mais e que se acelerou aí com a pandemia. Agora, e aí pegando, desculpa, só para aproveitar que você está falando de conversa, eu acho que esse entrando aí no mundo da pandemia, acho que estarmos preparados para uma conversa muito mais próxima com as agências e com os clientes nos fez muito bem nesses últimos meses aí já, né? Já vamos completar em breve aí 3 meses de quarentena e tal. Então, acho que isso nos fez muito bem. Por quê? Porque a Globo entendeu e aceitou e está exercitando muito esse diálogo com o mercado, esse diálogo com os clientes, com as agências, com todo mundo que está nesse ecossistema. A gente já foi, historicamente, a gente já foi mais hermético, né? Mais assim, com regras definidas e discutidas internamente. E agora a gente entendeu que os clientes são não só fundamentais, mas eles nos apoiam muito nessa revisão da nossa estratégia, na maneira como a gente revê a nossa abordagem ao mercado, por aí vai. Então, era fundamental que esse diálogo fosse bem exercitado, e acho que a gente está conseguindo fazer isso, porque assim, temos clientes mudando de estratégia de comunicação, temos clientes com problema de caixa, temos clientes com dificuldade de atender o seu público porque o seu ponto de venda não está mais aberto e por aí vai. E a gente está tentando aqui, de todas as formas, apoiar eles. Então, esse diálogo é fundamental nesse momento agora também. E baseado nisso, nessa coisa da escuta e de entender as necessidades, desde o pequenininho até o grande, eu acho que aí surgiu essa diferenciação de serviços também para oferecer, e agora tem a novidade do SIM, né? Isso. É uma que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, que a gente acha que eu ouvi algumas pessoas do mercado também e tal, embora seja ainda numa escala pequena, né, e experimental, e eu acho que vocês estão só em algumas cidades, acho que vocês vão descobrir várias coisas aí que com esse exercício, assim como o Facebook e o Google já fizeram suas plataformas, né, mais de mídia, digamos assim, do que entrando no core das agências, né? E eu acho que, assim, olhando o copo meio cheio, de um pouco das discussões que a gente teve, as agências seguem no seu core de diferenciação, né? Que é exatamente a estratégia e a criação, né? Oferecer isso como diferenciação de marca e tal, vai além de toda e qualquer plataforma. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o SIM. Eu acho que você tem pode contar para a gente os bastidores, como começou e o que você já descobriu nessa primeira semana aí, né? Acho que tem uma semana de lançado. Bem, uma semana. Vamos lá. Bem, o SIM era assim, o projeto, acho que o projeto do ponto de vista de novidade mais relevante que a gente vinha desenhando, né? Desde a minha entrada na Globo, faz um pouco mais de um ano, a gente começou a desenhar isso e dar bastante foco a esse projeto. Por quê? Bem, acho que a razão principal é porque um dos nossos objetivos principais aqui dentro do negócio é tornar a Globo mais acessível e relevante para qualquer anunciante. Nesse aspecto, a gente estava com um gap, porque a gente não era tão acessível e a gente tinha dificuldade em transformar as nossas plataformas todas em plataformas relevantes para os anunciantes, se a gente não tivesse sistemas de
a aferição de métrica contínua, se a gente não pudesse ter um analytics preciso, se a gente não pudesse entregar valor para o cara naquele indicador que ele procurava. Então, esse era um dos nossos maiores problemas. E do ponto de vista de acessibilidade, a gente precisava criar alguma forma das pessoas conseguirem entender o que era viável dentro do ambiente TV. Por enquanto, a gente está falando do SIM só no ambiente TV aberta. Em breve, ele vai estar na TV fechada e no digital e tudo integrado. Mas a gente precisava levar isso porque existe uma massa de clientes pequenos no Brasil que já foi historicamente cliente de TV e hoje não é mais. Alguns deles não são clientes de nada, alguns deles são clientes de ambiente digital, porque o ambiente digital já tem plataforma de autosserviço há muito tempo. Na nossa visão, o que acontece? Essa é uma plataforma geradora de leads, né? É isso que ela é, ou seja, eu consigo, a partir dela, entender potenciais clientes interessados em anunciar. E, a partir daí, eu tenho várias ações a tomar. Eu posso, como veículo, ir lá para tentar ajudar esse cara a entender como ele poderia ter benefício. Eu posso, como agência, ir lá abordar essa empresa pequena, ou às vezes até algum cara autônomo e profissional liberal, alguma coisa do gênero, e apoiar ele no desenho de uma estratégia. Nós estamos falando principalmente de clientes muito pequenos, então nós estamos falando, obviamente, de uma estrutura aí que atende clientes pequenos. Então, a gente gera leads, né, com essa ferramenta para o próprio veículo, naturalmente, para as agências que vão poder fazer uma abordagem em cima desses clientes e crescer sua base de clientes em cima de novos potenciais clientes do ambiente criativo. De produtoras, né? Porque apesar do SIM hoje resolver os três principais pontos aí para tornar a TV acessível, que é conseguir fazer um pequeno desenho de mídia, né? De um plano de mídia em função de uma verba lá desenhada pelo cliente ou dita pelo cliente, em cima do que a gente entende de ativo, dentro do target que o cara precisa. A gente tem a segunda solução, que é a solução de uma produção de filme em cima de um template, né? Que a gente usa um parceiro para isso. E a terceira, que é a parte financeira, que de alguma maneira a gente resolveu um pedaço do problema do cara, fazendo com que ele pudesse pagar isso em algumas vezes para não ter um impacto tão grande no caixa. Estamos lembrando que estamos falando de clientes com investimento de R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, bem fora daquele escopo de cliente que historicamente a TV tinha, mas sim dentro do escopo. Interessante para a TV, certamente, mas dentro do escopo de atuação de pequenas agências e produtoras locais. Então, a ferramenta é uma ferramenta de geração de leads nesse momento. E você acha que isso, quando chegar porque tem você serve a clientes que são pequenos e que queiram anunciar, fazer seus anúncios diretamente, que supostamente são esses que você falou que não tem, que sequer são anunciantes, né? Mas você também fala com agências. Você pode se inscrever no SIM como agência. Sim. E usar simplesmente a ferramenta e usar a sua parte criativa dentro das pequenas agências. Vamos ver. O que nós temos no ar hoje, né? A ferramenta entrou em beta na semana passada, ou seja, ela ainda não é a versão produto lançado, né? Ela não é ainda um MVP, que a gente chama, que é a primeira versão que, de fato, por que ela é um beta? Porque a gente precisava testar algumas coisas, como volume, né? Volume de entrada, volume de simulação de A, B e C, o próprio sistema de pagamento. A gente precisava testar essas coisas e é exatamente o que está em teste agora. Quando a ferramenta entrar no ar como MVP, ela entra resolvendo todos os prováveis caminhos da entrada do cliente. Então, se o cliente, primeiro, se for uma agência, a agência consegue acessar a ferramenta, né? Então, vamos supor que seja uma agência que não é uma agência que veicula materiais e campanhas na Globo. Ela pode acessar em nome do seu cliente, ela vai poder resolver o problema em nome do seu cliente. Se for um cliente que já tem agência, ele também vai fazer a mesma coisa. Ele vai entrar lá, a gente vai localizar a agência dele e aí a agência está vinculada. Então, a gente tomou todos os cuidados para preservar essa relação, porque essa relação para nós é uma relação muito sofisticada e importante, né? Esse é um negócio. E por que é importante? É importante porque o ecossistema funciona dessa maneira e funciona muito bem, mas também, Jô, por uma outra razão que eu acho que é fundamental. No momento em que um anunciante
entra dentro de um mundo de mídia, ele muito provavelmente fomenta os concorrentes dele a entrarem neste mesmo ambiente, porque eles vão se sentir estimulados a isso. E aí ele Você é precisa de melhor que qualquer diferenciação. um, sabe? Qual é a diferença? E eu bato muito nessa tecla pelo seguinte: vamos para um ambiente digital, tá? No ambiente digital, de compra de, por exemplo, de link patrocinado, né, de search, todo mundo está sob o padrão de um algoritmo, né? Então, o seu concorrente A, B, C e D, todos vocês vão ser servidos por uma ferramenta que é um algoritmo que vai entender o teu business, o teu público potencial, quem está procurando, e vai entregar uma coisa para o outro. Então, a competição aí, ela é pausterizada. Ou seja, todo mundo entrou em equilíbrio dentro do sistema. O que tira a pessoa e faz ela, desse ponto de equilíbrio, ter destaque? É a criatividade. É a única coisa que vai fazer uma coisa ter destaque da outra. Porque o algoritmo sempre vai entregar a mesma coisa para todo mundo. Então, e essa é a função do algoritmo, né? Não vamos criticar ele, não. Porque essa é a função dele. E qual é a função da criatividade? Seja ela no plano, seja ela na conceituação do produto, na conceituação da marca, nas peças publicitárias, na escolha do público, é justamente trazer um elemento surpresa. Então, eu vou ter todo mundo posterizado, só que a minha marca ela é tida como, sei lá, trendy. E aí, por conta disso, eu tenho um público que, entre todas elas, conhece a minha como especial. E eu vou dela. Então, de novo, eu acho que assim, o Sim é um gerador de leads. Como gerador de leads, ele não pretende fazer uma entrega absolutamente sofisticada por si só, mas ele vai ter todas as ferramentas lá dentro possíveis para que esses muito pequenos anunciantes consigam ter uma redução ter uma plataforma para subir seus próprios vídeos, para fazer suas próprias gerir seus próprios planos de mídia, por aí vai. Então, é assim, é uma evolução. A gente está na versão beta, daqui a pouco a gente vai estar no MVP, a gente vai lançando essas versões aos poucos, e a ideia é que até o final do ano a gente esteja em muitas praças com uma versão muito mais funcionalidade do que essa, e vamos ajustando. Acho que assim, já tivemos uma primeira semana que indicou que o que a gente queria está funcionando. Porque, apesar de a gente estar em 5 cidades... Como é que está esse começo aí? O que já apareceu de aprendizado nesse início? Olha, a gente está em 5 cidades muito pequenas. Posso. A gente está em 5 cidades muito pequenas, né? Então, é realmente assim para testar. A gente teve algumas boas vendas já, né? E de empresas que nunca anunciaram. Né? O perfil das empresas é exatamente o que a gente queria. Então, tem uma empresa de um garoto de 19 anos que faz, se não me engano, logotipos. Esse cara, imagina o orgulho dele, ele está na TV agora. Ele postou nas redes sociais dele, assim, com um orgulho absurdo dele ter conseguido chegar aí com 19 anos, quer dizer, é óbvio que ele ainda está muito no começo. Você pode contar qual foi o investimento desse cara? Foi próximo a 3 mil, 2 mil reais, alguma coisa no gênero, entendeu? Que é bem o target que a gente está falando. E ele produziu com vocês? Porque vocês têm também uma plataforma de produção. Que não é nossa, é de um parceiro. É um parceiro, né? Mas são templates. Ele produziu em cima desse template. E o template é muito simples, né? E realmente ele nem tem o objetivo de ser uma coisa tão sofisticada. Ele mostra, a gente garante que vai existir uma qualidade, porque é um negócio que a gente preza demais, mas basicamente vai ter o que ele produziu foi já foi ao ar, eu posso te mandar depois. Ele é um filme que mostra a empresa dele, fala sobre os produtos, depois entram algumas ofertas. Entre a oferta e o valor. Então, se você quiser produzir isso aqui, custa R$300, se quiser produzir isso aqui, 250. Tal. Eu espero que ele tenha tido bons resultados, eu ainda não sei qual foi o resultado da campanha. E ela vai ter, óbvio, algumas inserções aí durante a semana. Acho que a primeira foi agora, no fim de semana. E é isso. Então, assim, esse é o público que a gente queria realmente chegar.
Oi? Porque o que vem de estratégia, né, eu acho que ainda é baseado em dados, É, mas ainda é não é pasteurizado. exatamente uma estratégia exatamente de comunicação específica para o cara, né? Que talvez nesse momento talvez nem precise, porque ainda é muito pequeno. Mas É imagina o quase uma seguinte, informação. isso. Aí ele pega e começa, ele dobra o volume de vendas dele porque ele conseguiu ir para a mídia. Aí ele vai olhar para isso e falar o seguinte: opa, eu tenho um negócio aqui que tem capacidade de sair da minha cidade e começar a ir para outras cidades. Opa, para ir para outras cidades, eu vou ter que me comunicar com uma conversa um pouquinho diferente da que eu tenho aqui. Porque aqui eu falo de um jeito, lá eu vou ter que falar de outro. Como é que eu vou falar lá? Não sei. Aí ele vai pedir ajuda. Ele vai obrigatoriamente ter que ir atrás de ajuda profissional, porque é assim que funciona. Você crescer um pouco o business, o seu negócio, você vai ter que ir de alguém que vai te apoiar. E é por isso que eu insisto que, assim, como gerador de leads, esse negócio é... A gente teve até agora, acho que um pouco mais de 1.000 simulações, né, nessa semana, 1.000 e poucas simulações. Então, com um volume X de venda que eu não sei aqui de cabeça, mas essas simulações, elas foram interessantes porque você consegue entender o perfil de quem simulou, que tipo de filme pedir um templatezinho mais ligado para oferta ou mais ligado para alguma coisa institucional? Era mais produto ou era mais serviço? Né? Qual era o budget do cara? Qual era o target do cara? Você imagina que essa coleção de informações, num segundo momento, pode virar subsídio para as agências irem prospectar esse cara. Perfeito. Eu acho que sempre tem uma... Está todo mundo se reinventando, né? Eu acho que a Globo, a certa altura, também deve ter tido um número menor de anunciantes ao longo dos anos, e esse é um jeito também de começar a ter um relacionamento, de novo, que a gente está falando, com potenciais anunciantes médios, que um dia, quem sabe, se tornarão pequenos, que um dia, quem sabe, se tornarão médios ou grandes e tal, e que vão precisar de uma, como você falou, de uma ajuda mais especializada. Isso cabe também para as produtoras, né? Que estão, eu acho que está todo mundo, eu vejo muito uma mudança grande nos modelos de agência, que também estão tendo que se reinventar, está todo mundo se mexendo, para deixar mais claro esse core aí de estratégia e criação, agregando um valor maior, né? Até de jeitos de cobrar, né? Porque durante muito tempo isso foi só ligado à mídia. Então, hoje a gente já vê modelos de agência que muitas vezes falam: você faz a mídia com quem você quiser e a gente está aqui para te garantir essa estratégia e essa criação. Assim como tem outras que estão colocando também para dentro produção, porque também é um jeito, assim como tem produtoras falando diretamente também com clientes, enfim. Acho que está todo mundo tentando entender qual é o seu core principal para fazer a diferença. No caso da Globo, acho que foi um pouco isso, né? A possibilidade de ter reinventar os seus clientes e aumentar a sua base de clientes, principalmente no interior, onde tem muito espaço que não é usado. Uhum. Eu acho assim, é óbvio que vamos pegar o cenário publicitário brasileiro dos últimos 10 anos. Né? Você foi A gente cliente, saiu. você pode saber exatamente como é que funciona Isso. Bem, eu arrisco dizer que comecei a trabalhar com links patrocinados e plataformas digitais realmente bem no começo, né? No momento em que não era nem possível faturar o Google no Brasil, né? Era tudo feito fora. Você não tinha nem equipe aqui dentro, né? Ou tinha 5 pessoas no máximo. Então, naquele mesmo instante, eu era cliente da TV, das TVs todas, né? E via um ambiente, assim, um ambiente publicitário extremamente concentrado dentro de televisões, né? Então,
Você era um momento com menos concorrência, com menos inovação, com menos alternativa ou formas para você expor sua marca. Naquele momento eu consegui ver a capacidade e as benesses que existem de você ir para veículos de massa, porque é realmente impressionante o que você faz quando você fala com 30, 40 milhões de pessoas simultaneamente. Em alguns casos é até perigoso, porque se você estiver falando de ambientes digitais, muitas vezes os servidores caem, né? Porque você de níveis normais de audiência, né? Se for uma marca que tem lá seu site, de repente, por inserções na televisão, você tem picos de visita que derrubam o teu sistema, né? Então é realmente impressionante o que faz a televisão. Mas o que acontece é que veio um mundo de players com alternativas ou caminhos diferentes para você expor sua marca, seja para conversão, em alguns casos para posicionamento, quem sabe no digital um pouco mais difícil, menos relevância para construção de marca, né? Acho que aí você tem um pouco mais de dificuldade dentro do digital, mas a verdade é a seguinte, existiu durante algum tempo essas duas entidades, né? Então o ambiente digital tinha lá suas tarefas e o ambiente TV tinha lá suas tarefas. Eu acho que isso era uma visão míope. Era míope pelo seguinte, a pessoa que está no outro também, ela pode, durante algum tempo ela estava um ou no outro. Hoje ela está em um e no outro, simultaneamente, o tempo todo, consumindo o teu conteúdo você não sabe nem quando, né? Porque o teu conteúdo é consumido de forma linear na TV aberta, mas ele é consumido também de forma não linear dentro do Globoplay, mas é um conteúdo de TV, né? E esse conteúdo ele fala muito com o digital. Existe uma característica da TV que a gente cada vez mais observa, e agora a gente mede, que é o impacto da TV no todo. O impacto na TV no todo é gigantesco. Quando a TV faz alguma coisa, ela movimenta todas as redes sociais, ela movimenta todos os ambientes de busca, tudo que você pode imaginar no digital é absolutamente impactado porque a TV fez alguma coisa. Por quê? Porque é uma mídia de massa e tem muita gente, e as pessoas vão procurar informação adicional. Então, se eu tiver, por exemplo, sei lá, acontecer alguma coisa diferente do normal com uma das pessoas dentro do Big Brother, o que acontece no ambiente digital a partir daí é um tsunami. É um tsunami, assim, você vira top trends do Twitter em segundos, você lidera buscas de Google e de YouTube em segundos, as redes sociais, a gente já chegou a ter mais de 70% das menções em redes sociais no Brasil foram de coisas que aconteceram naquele período dentro do ambiente da TV. Se você não souber explorar isso de uma maneira positiva, você está fazendo uma subutilização dos investimentos que você fez em mídia. Então, você é uma marca que está vinculada a um determinado negócio, né? Você fez uma ação, vamos supor que você lançou um carro dentro da sua plataforma, dentro da TV. Você fez o lançamento de um carro. O que vai acontecer nas redes sociais é gigantesco. Se você não estiver preparado para absorver isso, você está jogando fora um pedaço do investimento que você fez. Isso não é verdade, a contrapartida não é tão verdadeira. Se você fizer um negócio muito expressivo dentro do ambiente digital, naturalmente nada vai acontecer na televisão, porque ela não tem essa função, ela não tem essa relação com o consumidor de vai e volta. Mas é provável que se você fizer um negócio em uma rede social, você não vai fazer um grande movimento em search. Você vai se resolver dentro desse ambiente de rede social. Se você fizer um grande investimento... clientes também testando no digital para depois ir para a TV. Porque é um jeito muito interessante de você começar... Isso já há bastante tempo, isso não é novo. Quando começou lá atrás, quando se falava ainda em valor de produção, né? O quanto valia você fazer. Quando é para eu vi isso muito, sei lá, 10 anos atrás. Como é para o digital, o valor de produção tem que ser menor. Não necessariamente, porque você pode testar isso no digital e depois subir para uma TV. Que eu acho que hoje quem está fazendo o melhor uso, né? Eu estou falando, obviamente, de clientes com um pouco mais de volume, clientes mais robustos, assim. Mas são aqueles que não têm
por exemplo, uma crítica que eu faço, assim, dentro do cliente, ou mesmo na discussão com a agência ou conosco, o assunto digital está sendo tratado de maneira totalmente apartada do assunto TV ou do assunto outras mídias. Eu acho que já não cabe mais isso. Cabe mais. É tudo a mesma coisa. É tudo mídia, é tudo comunicação, está tudo dentro da mesma estratégia. E eu vou dizer, eu acho que a alocação de verbas para lá e para cá é uma coisa que não pode ser estanque. A gente tem que ter o dinamismo de falar o seguinte: eu comecei a fazer aqui a televisão e, de repente, eu descobri que eu estou tendo, num ambiente de streaming ou num ambiente de digital puro, eu tendo um comportamento ali muito interessante. Eu vou jogar um pouco de verba para cá, e daí eu jogo um pouco de verba para cá e descubro que não, na verdade eu precisava incentivar ainda mais a TV, porque eu consigo fazer, sem uma verba muito grande no digital, eu consigo fazer um movimento, o buzz gerado a partir da TV, eu consigo trabalhar ele dentro do digital. Então, acho que é tudo integrado, não faz mais sentido a gente estar separado nessas discussões. Voltando um pouquinho para o SIM, o que acontece, por exemplo, você acha, não sei se você já ouviu isso agora, nesses poucos dias que você já teve a experiência, o quanto você acha que isso vai impactar, por exemplo, quem tem franquia, os franqueados, né, que estão habituados a pegar todo o seu budget e entregar para uma comunicação só, mais geral, sendo que muitas vezes eles ficam com vontade de pegar seu budget e fazer uma coisa mais local em que ele tenha autonomia. Não sei se vamos então vamos pegar os franqueados, vamos pegar a concessionária, que eu acho que tem um caso bem parecido também, né? Isso. Eu acho que o comportamento, primeiro, eles não têm uma regra de comportamento única, né? Para franqueados, às vezes você tem essas verbas de marketing que são parte daquilo que foi vendido é entregue para o master, né? E aí, a partir daí, ele cria campanhas, e são campanhas mais institucionais. Isso. E aí, obviamente, tem os locais pedindo, mas eu queria falar um pouco mais com o meu público aqui. Eu acho que essa situação é uma situação bem clara em que existe já uma sofisticação no modelo de publicidade, ela deveria ser mantida. Eu acho que aí é um compromisso das agências em conseguir falar os sotaques locais, né? Então, ela precisaria ter mais sofisticação na hora que ela faz o plano para poder ir falar. Quem está fazendo isso muito bom são as telcos, são os bancos, são os varejos. Eles estão cada vez mais, isso foi uma mudança nossa grande, que a gente começou a dar cada vez mais flexibilidade para que as campanhas não precisassem ser nacionais, elas pudessem ser conceitualmente nacionais, mas com as peças sendo apresentadas de forma local, ou seja, falando a língua local, no sentido de, às vezes até o sotaque mesmo, mas muitas vezes com as necessidades e com a sofisticação e experiência que cada região tem e o conhecimento que tem de cada produto. Então, eu não acho que o SIM tem essa função, né? Definitivamente não é isso que ele tende a fazer. Ele quer olhar para clientes que não são clientes da TV e são tipos de negócio que têm uma atuação extremamente local, sem esse apoio de uma visão nacional, de uma marca já consolidada. Essas marcas, elas normalmente já têm agência de propaganda, podem ter, às vezes, mais de uma agência de promoção, uma agência de marketing e tal. E eu acho que aí é o papel da agência ter essa sofisticação de falar mais com a ponta, falar de uma maneira mais clara com a ponta. Mas o SIM não tem muita valia para esse universo, eu acredito. Tá, e me conta uma coisa, a gente está falando aí de uma fase 1 do SIM, e aí, como na pandemia, a gente vai ter a fase 2, a fase 3, a fase 4, a fase 5. E eu acho que esse talvez seja, eu não sei o que você ouviu das agências, várias que eu ouvi foram, faz parte, eles estão se reinventando, eu acho que faz todo mundo se mexer, o que é bom. Está todo mundo também precisando se reinventar, inclusive os modelos de publicidade. Eu acho que abrir esses pequenos flancos é importante para que a gente tenha uma discussão maior. Mas quais são a ideia é ficar mesmo nos pequenos? A ideia é ter realmente poucas produções, no sentido de templates e tal? E sempre que isso ficar maior, ser jogado para uma agência de publicidade, por exemplo?
Bem, vamos lá. Primeiro eu queria falar sobre o tamanho do mercado publicitário, porque eu acho que isso nos norteou muito e vai ajudar a gente a evoluir o produto. É, o tamanho das verbas publicitárias que passavam pelas agências num passado X, 10 anos atrás ou um pouco mais, e o que passa pelas agências hoje, proporcionalmente é muito menor. Né? Em valores absolutos é maior, mas proporcional ao volume total é menor. Por quê? Porque muitas empresas fazem seus investimentos de mídia direto, em ferramentas dentro da internet, sem passar por absolutamente ninguém. Né? Um bom exemplo são quase 50% da verba do digital, que é link patrocinado, compra do Google, que você entra numa plataforma, compra, paga com o seu cartão de crédito e acabou. Né? Isso não tem interferência e também não tem criatividade envolvida aí. Né? Assim, a criatividade máxima é você colocar um texto mais bonitinho. Né? Então está bem longe desse ambiente de produção, agência, etc. E tal. O nosso mundo aqui é um mundo que preza demais por qualidade, então qualidade gráfica, qualidade audiovisual e tudo mais, é um negócio que faz parte do nosso universo, tanto na TV quanto no digital. É óbvio que a gente não tem um modelo de search, nunca teremos, então o nosso negócio ele passa por questões visuais muito mais sofisticadas, às vezes em áudio só, no caso do podcast, mas muitas vezes visuais. Então, o que nos norteou nesse projeto foi justamente entender que esse ambiente é um ambiente que negligenciou esses pequenos anunciantes. Eles correram para outro lado. Mas eles correram para outro lado não porque o outro lado era necessariamente a melhor alternativa. Eles correram para outro lado porque não foi dada opção para eles dentro desse lado, né, desse lado de TV. Então, foi isso que nos norteou. Essa versão, como eu disse, beta, que está no ar ainda, ela tem série de ajustes, isso era programado, uma novidade, ela evolui para uma primeira versão, de fato, em aproximadamente 30 dias, não mais do que isso, né, quando a gente coloca essa primeira versão e expande um pouco as praças. E aí a gente vai expandindo as funcionalidades e as praças. E vamos expandindo isso a cada aproximadamente 15 ou 30 dias, dependendo da praça que a gente vai, ou do grupo de praças, e eventualmente algum ajuste que a gente tem que fazer em acelerar alguma evolução do produto. O produto ele é focado exclusivamente em pequenos anunciantes. Quando este pequeno anunciante, podemos até chamar de um microanunciante, né? Mas quando esse pequeno microanunciante começar a deixar de ser um microanunciante, ele para de ter dentro da plataforma um grande benefício. Porque a plataforma ela entrega o necessário para ele entrar nesse mundo com qualidade. Entrega um plano de mídia, entrega uma criação bem simples em cima de templates e uma solução de pagamento. Quando esse cara cresce, ele vai até uma agência e com a agência ele tem muito mais recursos. Primeiro, ele tem condição de fazer planos de mídia muito mais sofisticados, né, porque ele vai investir mais, então ele vai conseguir fazer coisas em que ele vai ligar o digital com a TV, com a ação que ele está fazendo em outros lugares. Né? A gente não pode ignorar, ele não vai fazer isso exclusivamente na Globo, ele provavelmente vai fazer isso casado com uma ação que ele vai fazer também no Google ou no Facebook ou não sei aonde. Então existe essa sofisticação de estar em vários veículos ao mesmo tempo. Ele vai produzir filmes mais sofisticados, porque ele não vai querer o filme dele igual ao filme do vizinho. Então ele vai fazer um negócio que não vai partir de um template, vai partir de uma criação de alguém lá dedicado. Talvez essa seja a grande preocupação, né? Que os valores, eu acho que eles acabam sendo, principalmente em momentos de crise, questionados. E se a gente já não tinha uma valorização, porque não fomos educados para ter, né? A valorização era sempre a valorização da mídia. E eu estou falando em acordos já de longa data. Então, a criação ia quase que de graça, né? Então, esse valor dessa diferenciação, ela ficou durante muito tempo questionado. E no Brasil, no modelo brasileiro, principalmente. Uhum. E assim, eu acho que a grande preocupação é que os valores, quando você fala dos valores, assusta um pouco, né? Porque de repente você olha e fala assim, alguma coisa pode ser feito com um valor tão baixo. E isso, de alguma forma, ajuda talvez mais ainda a desqualificar
o trabalho estratégico e criativo. Mas, olhando por um outro lado, eu acho que é exatamente o momento de reinventar isso daí, e a forma de cobrar, e o valor que isso tem, e como mensurar, porque na ponta ali é isso que as agências são. As agências deixaram de ser agenciadoras já tem algum tempo. Elas têm, eu acho que sua natureza forte na estratégia e criação. Agora, isso custa, né? Então, o que eu acho que assusta um pouco é que, nesse momento, você vai jogando para baixo essa exigência, né? Porque todo mundo vê que dá para fazer alguma coisa de forma mais barata. Ô, Jô, você sabe que um tempo atrás, eu não estava na Globo, minha vida pregressa, eu estava no Zap, e a gente discutiu muito por que existia um volume tão grande de imobiliários no Brasil, E não chegar a anunciar. uma casa de 80 mil imobiliárias no Brasil, 80 mil imobiliárias, né, para 350 mil corretores de imóveis. Mas essas 80 mil imobiliárias, as que anunciavam, chegavam a 15 mil, mais ou menos. O que acontecia com as outras? Elas não anunciam, elas não fazem mídia, para nós parecia uma coisa muito estranha. E a gente foi fazer um trabalho em campo, a gente pegou o carro e foi para cidades do interior. E a gente descobriu que nós estávamos errados. Elas anunciavam, sim. O anúncio delas é um banner na praça principal da cidade, porque aquele ponto para ela custa caro, porque está na praça principal, e ela põe um banner em cima da loja, e aquilo lá é o anúncio dela. Então, ela é um anunciante. Ela é um anunciante que optou por uma mídia que não é uma mídia de massa, não é uma mídia, mas que para ela, em alguma medida, funcionava. Quando a gente começou a mostrar que se ela expandisse um pouco o universo dela, da praça para a cidade, ou seja, ela fizesse um anúncio, gastasse lá R$200 por mês e começasse a fazer um anúncio dos imóveis, porque naquela cidade existia uma audiência de imóveis X, né, focada na consulta lá para compra e venda e tal, ela ia começar a aparecer com destaque e aquilo ia aumentar o negócio dela. E foi impressionante, a gente aumentou assim muito rapidamente a base. O que aconteceu com essa base que aumentou? Essas imobiliárias, elas cresceram. Boa parte delas começou a se consolidar, porque as que cresciam absorviam as outras, porque não existia espaço para tantas. E elas começaram a virar imobiliárias um pouco mais sofisticadas, às vezes com 3, 4 lojas. Quando elas iam para 3, 4 lojas, elas contratavam uma ou duas pessoas para cuidar dos anúncios. Aí esses caras começavam a contratar fotógrafos. É um ambiente diferente, né? Normalmente não tem agente de propaganda envolvida para o mercado imobiliário. Eles contratavam fotógrafos para tirar boas fotos dos imóveis. O que aconteceu no fim é que todo o mercado acabou crescendo. E acabou crescendo e absorvendo um pedaço da receita dessas empresas que viraram verbas para a produção de anúncios melhores, etc. Eu acredito que vai acontecer exatamente a mesma coisa. E eu acho que, em momento algum, essa iniciativa do Sim tende a prejudicar agências. Vamos lembrar o seguinte, a provável agência de um cliente de R$2.000 por mês lá no interior de não sei aonde é o sobrinho dele. Nós não estamos falando de um sistema de agências de propaganda sofisticados nessas cidades muito pequenas. Existe, mas não necessariamente é esse o perfil do cara que vai apoiar essa primeira fase de início de um trabalho de desenho estratégico, de comunicação. Muitas dessas empresas, eu já vi, elas não têm logotipo. Perfeito. Elas não têm um logotipo para anunciar. Elas querem anunciar, mas elas não têm um logotipo. No caso dessa empresa que eu te falei, ela não era nem constituída, ela foi constituída para poder fazer o anúncio. Então, realmente tem assim, é uma situação, assim, acho que de fomento do mercado. Essa é a maneira como a gente encara e tomara que a gente esteja certo, que vingue rapidamente, né? Apesar de achar que existe uma curva de aprendizagem nesse negócio, então ainda vai demorar um tempo para todo mundo entender, mas é um trabalho local que a gente quer fazer e acredita que vai correr bem.
E em relação às agências, essas maiores, que sempre foram parceiras aí, e que eu acho que também diminuíram bastante, como você falou, o iniciar nos 30 segundos vem sido bastante questionado, né? Acho que, acho que por vários clientes eu já ouvi, mas ao mesmo tempo ainda tem esse tiro de canhão aí que uma Globo sempre dá, né? Mas o que tem sido feito para se aproximar e ajudar essas agências grandes que também estão aí durante essa pandemia tendo que fazer das tripas coração, né, para não demitir gente, para continuar fomentando ali a indústria, principalmente a indústria criativa. A gente vê bastante, justamente pela necessidade de diferenciação, de estratégia, enfim, todo mundo quer, a gente tem visto, né, uma movimentação de criativos em vários outros lugares, né, dentro de cliente, vocês têm dentro da Globo uma parte grande, você tem na nova economia, assim, consultoria, acho que isso vai ser sempre, de alguma forma, valorizado. Mas, de novo, voltando à remuneração e o valor dessa entrega estratégica e criativa, isso ainda está muito, muito relacionado ao modelo de remuneração de mídia. Como é que você vê aí o que a Globo vem fazendo em parceria aí com agências e aí, obviamente, é mais dentro da mídia, e como é que você vê essas agências se reinventando aí no futuro? Bem, as grandes agências, dado o volume, né, elas são os nossos maiores parceiros de negócio, né, e a gente valoriza demais essa relação. Contudo, essa relação, nos últimos anos, ela ficou uma relação de pouca troca, de pouco diálogo, como você vinha falando, né? E eu acho que isso foi ruim para todo mundo, né? Foi ruim porque a gente não abriu aqui, a gente não derrubou os nossos muros para poder pegar os principais ativos da agência e fazer com que eles pudessem colaborar com o uso dos nossos ativos. Então, você tinha lá pessoas com competências incríveis dentro da agência, mas que elas acabavam ficando um pouco longe do nosso mundo Globo. E na hora que a gente derrubou os muros e chamou esse pessoal para dentro, e esse é um trabalho que a gente já vem fazendo aqui há um ano e pouquinho, que é promover os labs, em que eu coloco o cliente, a agência, em alguns casos até fornecedores juntos, para a gente discutir. Não era uma coisa trivial e não era uma coisa feita com frequência. Porque você tem que estar disposto a abrir também, né? A mudar formatos, a oferecer outras coisas que são inovadoras, porque a gente vive da inovação, do inédito, do que não foi feito. Então, se você vai ter sempre uma grade extremamente fechada, isso se torna pouco interessante para quem quer, de fato, se diferenciar, né? A gente teve assim, uma mudança completa na maneira como a gente, por exemplo, desenha as ações das marcas dentro do nosso conteúdo nos últimos tempos. O que a gente mudou? A gente sabe que a agência vai ser quem vai trazer a inovação do ponto de vista de caminhos, de ideias sensacionais, eu vou juntar A com B. Mas não adianta nada a agência fazer tudo isso e depois eu brecar ela aqui, porque isso não pode, isso não dá, isso não quero, isso não sei o quê. Qual é o jeito mais azeitado de fazer isso? É colocar as equipes juntas, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo que é legal, né? Quando a gente fez o lançamento do Mestre do Sabor ano passado, a gente sabia que esse programa era um programa de culinária que a gente precisava ter as marcas muito envolvidas no programa, então tinha espaço para ações de conteúdo muito legais dentro do programa, mas o programa tinha lá suas regras, ele tinha lá sua dinâmica, e a dinâmica ainda não era conhecida, a gente estava lançando o programa. O que a gente fez? Primeiro, a gente mudou completamente a forma de apresentar o programa. Então, a gente fez um evento em que a gente chamou o Claude, a gente chamou o Boninho, a gente chamou a equipe do programa e chamamos os clientes e as agências. Por quê? Porque a gente queria criar a vontade, mas também queria resolver o problema. E o que aconteceu? Desse dia para frente, que foram mais 2, 3 dias, os clientes ficaram dentro do escritório com essa equipe, com o Boninho, conversando com o Claude, conversando com esse pessoal, para fazer o desenho.
de soluções legais. Pintaram N coisas bacanas, né? Então, pintou... eu não vou ficar falando aqui, senão uma marca que vai ficar com ciúme da outra, mas a gente fez ações que começavam no Mestre e terminavam na Ana no dia seguinte. Era a mesma ação, ela ia correndo a nossa vida entre uma ação no conteúdo, os breaks, até terminar no dia seguinte numa experimentação de bem próxima, né? Bem assim, cara a cara, com a Ana, usando o produto. E essa flexibilidade é fundamental, né? Isso é legal. Aí o que acontece quando a gente faz isso? A gente acerta um monte e a gente erra. A gente erra. De vez em quando a gente faz um negócio que não fica bom. E tudo bem, porque é isso mesmo, a gente precisa experimentar algumas coisas. Se a gente não fizer esses pequenos erros, a gente não vai ter experimentado todas as opções. A gente teve, há um tempo atrás, nós estávamos com uma super ocupação de break de novela e a gente acabou a novela de um jeito diferente. É um jeito que os Estados Unidos costuma acabar a novela, né? Fazendo um break entre o final do capítulo e os créditos, né? Não era nem exatamente assim que no fim ia acabar acontecendo, mas acabou acontecendo assim e houve uma certa crítica, né? E quando vieram me procurar, falaram, mas vocês erraram e vocês fizeram isso e tal, e vocês estão enganando as pessoas. Eu falei, não, gente, a gente só fez um negócio. Eu já saquei que não foi bom. Então a gente não vai fazer de novo. Agora, se você não me der o direito de tentar fazer alguma coisa e cometer eventualmente algum erro e fizer a correção, eu não vou fazer tantas outras que vão ser muito legais e que vão ser acerto, né? Eu gosto de separar muito o que é erro e o que é falha. Nesse caso, foi um erro. Falha seria aquela coisa que eu sei que eu tenho que fazer e aí eu não fiz porque esqueci, porque negligenciei alguma coisa, tal. Aí isso não pode acontecer. Eu brinco assim, o Jornal Nacional entra às 8h30, certo? Não adianta falar para mim que eu errei e ele entrou às 8h40. Não, essa é uma falha, né? Ele não pode entrar às 8h40. Ele entra às 8h30 porque ele é um relógio do brasileiro. Então a gente toma cuidado com essas coisas. Agora, do ponto de vista desses espaços publicitários, o que a gente fez com a Vivi do ano passado, tirando ela de dentro da trama, né, fazendo a entrada dela passar pela vinheta, entrar no break. Vida real, né? Misturar a vida real com a ficção. Exato, produzido pela gente. Por que produzido pela gente? Para poder fazer acertos de Pantone, de tom de voz, etc. e tal, e garantir que você ia ter mesmo a Vivi do outro lado, não ia ter, né? Era só essa a razão, não era porque para nós até pode ter custado até mais caro, mas ficou mais natural, tal. Podia ter sido um erro, podia ter sido mal visto, mas felizmente foi muito legal, todo mundo gostou muito, então repetimos várias outras vezes, foi muito bacana. Eu acho que falando em erros e acertos, né, que são para a gente o core do que a gente faz, porque sem experimentar você não vai ter grandes sucessos, você vai se tornando invisível e vai se tornando irrelevante. Eu acho que teve um acerto agora muito grande, um erro e um acerto, né, rápido, que foi a história do Jornal Nacional, de ter uma bancada totalmente branca, quando o assunto era racismo, e no dia seguinte, diante das críticas, já existia uma bancada 100% de pretos. E que depois, e que talvez abra, eu espero que abra, um watch out para que isso seja, para que isso fique perene, e que eles não estejam apenas autorizados a discutir, a ter o espaço de voz só quando se fala do racismo, mas sobre o mundo. São excelentes jornalistas em geral e essa diversidade tem que existir de qualquer maneira, mas acho que a Globo foi muito rápida. Eu não sei quais foram os bastidores aí dessa decisão, mas eu ouvi coisas muito positivas nesse dia seguinte. Eu acho que velocidade é o que garante o sucesso de boa parte das empresas em qualquer estratégia, em qualquer movimento que ela vai fazer. Não é trivial, velocidade depende muitas vezes de processos assim, muito bem estabelecidos e você precisa de um tempo de maturação. Você falou lá atrás, né, Edu? Exato. Eu tinha falado olha que interessante. Que ter acesso rápido
ao que está acontecendo, a um social listening, ao que, se você estiver de fato atento e for uma empresa que esteja se conversando de novo, se você estiver dentro dessas conversas, você tem como a sua possibilidade de acerto é infinitamente maior, né? Exato, mas você falou lá no comecinho, né, que assim, me deixa muito feliz, né? De novo, eu tô há pouco tempo, eu tenho um pouco mais de um ano dentro da TV, né? O Globo agora, mas a gente fez movimentos muito rápidos nesses últimos tempos por conta da pandemia, e alguns deles, assim, duros, né? Bem delicados, né? A gente, em uma semana, tomou as seguintes decisões. A gente colocou 12, 13 mil funcionários em home office. Não é trivial fazer isso, mas a gente estava preparado, porque os nossos planos de contingência para transmissão de conteúdo, que a gente tem que ter, porque a gente pode ter uma queda de um site, nos permitiu fazer isso rapidamente. A gente tem equipes inteiras em home office, né? Algumas não, obviamente, jornalismo, tecnologia, programação, dependem de uma convivência e às vezes tem que estar no escritório. Nós mudamos a programação quase que 100%, né? A gente tirou as novelas todas do ar, colocamos reprises, nós tivemos que tirar toda a programação esportiva porque ela parou de existir, substituímos inicialmente por uma outra programação, depois pensamos nessa discussão de voltar com grandes jogos, grandes corridas, e tudo isso foi decisões tomadas muito rápido. Algumas delas não deram certo. Por exemplo, as lives, né, que deram certo, mas foram outras medidas que a gente, assim, teve discussões aqui. Como é que a gente entra nesse mundo de lives de uma maneira legal? E aí fizemos experimento A, B, C, D, e estamos evoluindo isso e vendo como que a gente mistura Globo com Multishow, com digital, com redes sociais, com outras plataformas, e tem sido muito bacana. E tudo isso a gente está conseguindo fazer bem rápido. Então, é isso aí, tem que ser, acho que essa agilidade. Eu estou vendo que é uma coisa bem legal também, que são os nossos clientes tomando medidas numa velocidade bárbara e conseguindo, assim, no meio desse caos, ter uma marca posicionada claramente, uma marca que está falando para ajudar as pessoas, que está ajudando quem está em casa, que está querendo se relacionar com aquele cara que está com um filho de 2 anos e de 4 anos pendurado no pescoço dele enquanto ele está tentando fazer uma live, uma conversa que nem essa que a gente está fazendo aqui, e como isso pode ser difícil, mas as marcas estão tentando ajudar todo mundo fazendo movimentos rápidos. Isso é muito legal, isso é bacana. Você vê que assim, várias empresas estavam já aptas a esse movimento e conseguiram fazer essa entrega rápida. Eu acho que tem muitas coisas que vêm acontecendo dentro da Globo, e eu acho que esse exemplo do jornalismo é bastante um walk the talk, assim. Isso é feito internamente também, em todas está sendo revisto também em todas para garantir mais diversidade em todas as estruturas. Mas essa sempre foi uma preocupação nossa há muito tempo, né? Desde o ponto de vista ficar atento a isso, mas como também diversas frentes que tem aqui dentro, em diversas áreas, de fomento ao treinamento e à capacitação, porque também não adianta simplesmente você falar, né? As pessoas precisam estar aptas a fazer, e como é que você ajuda elas a ficarem aptas a ter determinadas atividades tem que aprender a inserir, né? Não basta inserir, tem que aprender a inserir, né? E eu acho que isso aqui está nos nossos princípios, né? Na nossa essência, e explicitamente, mas também como quando a gente olha para a brasilidade, que é uma das nossas diretrizes aqui, isso, né? A brasilidade fala isso, né? Obrigatoriamente fala isso. Eu acho que esses movimentos, o movimento de jornalismo na Globo News foi muito legal, foi super bem visto, assim, quem sabe não tenha nem, realmente não sei dizer, mas assim, obviamente não era um negócio que assim, isso aqui, só tem brancos na bancada, não, calma aí, não, só tinha naquele momento, poderia não ter se a escala fosse diferente, né? Mas realmente só tinha num dado momento, né? E fica até... Acho que aquela bancada era fixa, né? Acho que aquela bancada era fixa, mas aí a partir do momento que surge o assunto racismo, que virou o assunto, eles achavam que eles não tinham condições, não tem condição deles falarem com a propriedade necessária sobre aquele assunto.
E aí você tem craques que assumiram lá, inclusive tem vários outros que não estavam, né, naquele dia, mas que foram lá e falaram, e óbvio que com uma propriedade muito maior, como você bem disse, mas eu acho que assim, isso permeia toda a empresa. Né, quando a gente olha para toda a parte de estúdios lá, assim, tem uma preocupação muito grande, também tem uma participação diversa muito grande, mas acho que em todas as áreas, né? Acho que isso é um ponto de extrema atenção, porque acho que é responsabilidade de qualquer empresa em qualquer lugar do mundo atentar para esse aspecto e ficar garantindo que você vai ter treinamento, capacitação, espaço, oportunidade, etc. O tempo todo. E é muito louco, né, Edu? Porque é uma coisa que, assim, vocês não têm nenhuma previsão. Bom, eu tenho acompanhado aqui a volta ou não, ou como vamos fazer o protocolo de filmagem, né, que é específico para cada um dos lugares. Eu não sei como é que está isso no Rio de Janeiro, porque eu sei que é regional. Então, você tem que ver São Paulo, Rio de Janeiro, onde, como é que é feito esse protocolo. Eu acho que ele não é nacional. Embora em algum momento isso vá voltar, né? Mas isso não está nem no pipeline aí, né? Não, então, a gente tem um desenho de volta, né? Tem um cronograma todo de volta desenhado, a gente só não sabe qual que é o D0, né? Qual que é o dia que ele começa de fato. Temos algumas estimativas aqui, ou alguns cenários que falam aí no começo de julho, uma volta a gravações, um que diz mais no começo de agosto. Quer dizer, não, é simplesmente a gente ter os cenários, porque alguns dos nossos produtos, eles têm um tempo de execução, não de gravação, mas de veiculação maior, e a gente precisa acertar esses tempos. Então, uma novela, por exemplo, se eu volto uma novela, ela tem datas, né, para retomada, naturalmente ela vai ter uma data para o fim. E nunca mais ninguém dá beijo na boca, não tem também... Acabou a graça. Muda o roteiro, né? O roteiro são pessoas muito distantes, entendeu? Que nunca se encontram. A gente vai ter que fazer novelas estilo Náufrago, né? Para ficar assim... É um personagem só. Pessoas em pandemia, né? Uma novela sobre as pessoas que estão na pandemia, né? Não, mas tem protocolos aí que a gente está procurando, obviamente, para preservar totalmente as equipes, todas elas, né? Distâncias de filmagem, equipes dentro do set. É um trabalho bem sofisticado e bem interessante, assim, mas vai mudar. Pelo menos durante um bom tempo a gente vai ter um comportamento diferente. Mas eu espero que volte rápido, né? Porque apesar das novelas atuais estarem super bem de audiências, estão realmente funcionando muito bem, as outras estão interrompidas no meio de uma história, né? Está na hora de saber o desfecho da história e tal. Não, acho então, que tem muita coisa que ficou no meio. Em breve, eu acho que a gente volta. Vamos ver o andar da carruagem aí, como é que evoluem os números. Primeiro, vamos ver se a gente descobre quais são os números, né? Depois, quando a gente souber quais são os números, vamos ver se eles estão evoluindo, bem ou mal. Né? Exatamente. A gente sabe que é para cima, né? E não para baixo, como estão dizendo aí. Mas, e se você tiver que me dizer uma coisa final, assim, do que você acha que mais te deixou... foi positivo, de algum modo, em termos de aprendizado, desse momento de todo mundo fechado e trabalhando à distância, o que seria? Jo, eu estou falando com você, eu tenho falado com muitas pessoas, eu tenho uma intimidade hoje na minha relação com o meu time, com os meus pares, enfim, meu chefe, a equipe como um todo, muito maior do que eu vinha tendo nos últimos tempos. Curioso. Eu acho que isso está gerando ideias e está gerando principalmente uma cumplicidade muito maior entre as pessoas. E todo mundo no mesmo barco, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que a gente aprendeu uma nova forma de trabalhar, que eu não acho que vai perpetuar assim. Eu não vou trabalhar de casa o resto da vida, mas eu vou trabalhar um pedaço da minha vida dentro de casa, um pedaço no escritório. Eu já exercitava isso, porque eu vivo meio no Rio, meio em São Paulo, então eu já tinha isso. Mas tem muita gente que não sabia que dava para trabalhar de casa. E trabalhar de casa
tem uns enroscos, mas tem uns benefícios muito grandes do ponto de vista de tempo, qualidade, sono, etc. Eu acho que a gente vai aprender, a gente já aprendeu a desenhar coisas juntos. Perde muito tempo em São Paulo, principalmente para quem mora aqui, né? Essa relação de tempo mudou completamente. Você consegue fazer muito mais coisa, é muito louco. Exato, consegue. Não, é impressionante. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas estão ficando um pouco doidas de ficarem 8, 10 horas olhando para uma tela. E isso está... Tem até um estudo que saiu ontem interessante sobre isso, mas está trazendo algum desequilíbrio na maneira como a pessoa, nessa relação. A relação está ficando muito mais objetiva, parece que está ficando um pouco mais agressiva em alguns casos. Acho que tem algumas coisas, mas a gente vai achar um equilíbrio, né? Mas eu acho que tem aumentado a relação com as pessoas, essa cumplicidade, esse trabalho em grupo que está funcionando melhor. Eu tenho ficado bem contente com isso. Eu acho que funcionou muito bem. E acho que a gente está acelerando projetos aqui que eram cruciais para a empresa. Vejo clientes acelerando projetos que eram cruciais para eles. Vejo agências acelerando transformações que eram cruciais. Eu acho que a gente vai sair daqui ganhando não sei quantos meses ou anos, colocando estratégias que iriam entrar assim, organicamente com o tempo, que tiveram que dar um salto e que vão fazer muito bem para os negócios como um todo. E talvez aprendendo a ter menos medo, né, de fazer de fato as coisas. Eu acho que acreditar que você estava certo, né? na tua ideia, teu feeling estava funcionando bem. Acho que é isso aí. Edu, muito super bom. Obrigada, foi muito bom, muito legal. A gente vai continuar esse papo, outras coisas vão acontecer e vocês estão sempre aqui no... É super interessante poder conversar com o que está acontecendo. Obrigado. Aí na Globo. Muito legal. Muito bom. Obrigado a você pelo convite. Beijo, tchau, valeu. Beijo, a gente se fala. Até mais.